Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se na minha vida e renovou-se na sua vida. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre família e hoje nós iremos falar sobre família e esperança, a promessa da vida eterna. Amém? Nós vamos falar com Deus nesse início de dia. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa, obrigado por vivermos e termos uma família, Senhor Deus. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de inveja, espírito de confusão, espírito, ó Pai, de vício, de prostituição, e que Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a minha oração para a minha vida e para os meus, ó Deus, para meus parentes, meus amigos, nesta manhã, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa todos aqueles que estarão recebendo esta palavra nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Família e esperança, a promessa da vida eterna. O texto que eu quero ler nessa manhã está no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Meu Deus do céu, que palavra poderosa! Aqui o apóstolo Paulo, em sua carta, a carta que ele escreveu a Tito, fala da esperança da vida eterna como uma promessa divina feita antes dos tempos eternos. E este breve, vamos dizer assim, mais profundo, versículo, contém várias verdades que são fundamentais na minha vida e na sua vida. Primeiro, ele estabelece que a esperança cristã não se baseia em mitos ou filosofias humanas, mas diretamente na promessa fiel de Deus. A afirmação de que Deus não pode mentir reforça a ideia de sua imutabilidade e fidelidade absoluta na vida da humanidade, na vida do ser humano. A natureza de Deus como fonte de verdade e a realidade da vida eterna são apresentadas aqui como inalteráveis e seguras. Então, dessa forma, existe, vamos dizer assim, existindo fora e além das limitações do tempo e do espaço humano. Então, a natureza de Deus vai além da eternidade, vai além do pensamento humano e da vontade humana. A esperança da vida eterna é, portanto, uma âncora para a alma, proporciona conforto e motivação para viver uma vida piedosa em um mundo incerto e cheio de confusão, cheio de maledicências. Mas nós seguimos firmes, permanecemos firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Primeiro tópico que eu quero trazer nessa manhã, queridos, é falar sobre a natureza imutável de Deus. Eu quero abrir aqui em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 17 e 18, que diz assim o texto: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Essa esperança proposta foi proposta pelo próprio Deus. Então, dentro aqui da natureza imutável de Deus, nós temos Deus como refúgio. Pastor Dimas, o que significa Deus como refúgio? Deus é um refúgio seguro, porque sua natureza e promessas são inalteráveis. Aí, nesse sentido, nós temos a fidelidade de Deus. O que significa isso? Significa que as promessas de Deus são certas, oferecendo conforto em face da mudança e da crise. Ela vai se cumprir. O Kairos, o tempo de Deus, não o Cronos, cronômetro, cronógrafo, o tempo do homem, mas no tempo de Deus. E eu digo que o tempo de Deus é verdadeiramente o tempo em que as coisas acontecem. É no tempo de Deus. Então, fidelidade de Deus, as promessas de Deus são certas. E a educação para a esperança. Como assim a educação para a esperança? Isso significa ensinar sobre a imutabilidade de Deus como base para a esperança cristã. Ensinar, aprender sobre a imutabilidade de Deus como base para a nossa esperança. Para a esperança daqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Segundo tópico, a esperança da vida eterna. João 3,16 é um versículo muito conhecido, que você já leu, releu várias vezes, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós temos a dádiva da graça. O que significa a dádiva da graça? Significa que a vida eterna é um presente dado por Deus e acessível através da fé em Cristo Jesus, no ungido de Deus. Aí com isso nós temos a vida além da morte. Jesus disse assim: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Apocalipse 1,18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. A vida além da morte. O que significa isso aí? Que a esperança cristã transcende a morte, garantindo uma perspectiva eterna, ou garantindo uma perspectiva para a vida eterna. Amém? Então isso é salutar demais para aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor. Assim como nós temos o ensinamento sobre a esperança, nós temos o ensinamento sobre a eternidade. São as famílias que aprendem e têm a compreensão da promessa da vida eterna. É você olhar para o seu cônjuge e saber que ela tem uma vida eterna para ela. Olhar para os seus filhos e garantir a eles que haverá uma vida eterna para eles. Porque Cristo Jesus é a nossa garantia de vida eterna. Não existe outra garantia em lugar nenhum, só em Cristo Jesus. Ele é a garantia para a nossa vida eterna. Terceiro tópico, promessa antes do tempo. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ao povo, os Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Significa a promessa antes do tempo. E quando a gente fala da promessa antes do tempo, existe o plano eterno de salvação. O que significa esse plano eterno de salvação? Significa que Deus planejou a salvação da humanidade antes da fundação do mundo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A sua ação é atemporal.
porque o tempo também foi criado por Deus. Com isso, nós temos a segurança na promessa. O que significa a segurança na promessa? Significa que a promessa de Deus oferece segurança em um mundo incerto e em constantes mudanças. Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Mas nós estamos firmes na promessa de Deus, porque existe uma segurança. E nós precisamos também conhecer a história da redenção, viver a história da redenção. Ou seja, compartilhar a história bíblica da redenção como fundamento da esperança familiar. Qual a história bíblica da esperança familiar como redenção? Vamos lembrar de Noé. Deus falou para Noé assim: entra na arca, tu e a tua família. Então existe a história da redenção para a família. Josué, ele falou assim: não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma promessa de redenção para a tua família, para a minha família. Amém? E em Filipenses 3:20, Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em antecipação. Estamos aqui, mas nossa cidade está lá. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele ora ao Pai pelos seus e por aquele que há de vir também. E no momento chega um ponto que Jesus diz assim: Pai, eles não são desse mundo, mas guarda-os. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vivendo em antecipação, nossa cidade está lá, a nossa cidade está nos céus. Então nós temos uma cidadania celestial. Que maravilha! O que significa uma cidadania espiritual, ou celestial? Significa viver como cidadão do céu, em antecipação à vida eterna prometida. Isso é um cidadão celestial. Viver como cidadão do céu. Por quê? Porque existe a esperança no dia a dia. E o que é isso, esperança no dia a dia? Significa integrar a esperança da vida eterna nas práticas e conversas diárias da família. A família precisa saber que está segura em Cristo Jesus. Tem um vínculo. A família está tão segura em Cristo Jesus que a Bíblia fala para o homem amar sua esposa igual Cristo amou sua igreja e por ela se sacrificou. Então existe a esperança no dia a dia para a família. Com isso nós temos o valor dessa esperança. Ou seja, a esperança da vida eterna como um valor central. Ensinando e celebrando a família que Jesus é Senhor, Jesus é o centro, sabe, da nossa vida. Principalmente em família. Mateus 28, eu gosto desse texto aqui de Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto fala de testemunho e missão. Falando de testemunho e missão, a primeira situação que nós encontramos é chamado para compartilhar. Isso quer dizer que é a responsabilidade de compartilhar a esperança da vida eterna com os outros. Existe a responsabilidade minha e sua de compartilhar a esperança da vida eterna com o próximo. É o que eu estou fazendo aqui. Todos os dias, pela manhã, segunda a sexta. Compartilhar a esperança da vida eterna com você. Nisso nós temos também a vida com Messias. O que significa vida como, vida como missão? A vida como missão significa viver de forma a refletir a esperança e a promessa da vida eterna
aos que estão ao nosso redor. Quem está ao nosso redor? A família. Então nós temos uma missão na família. Assim como Noé teve uma missão para a família dele. Assim como Jó tinha uma missão para a família dele, esposa e filhos. Você tem uma missão na sua família. Não esqueça disso. Você que é pai, que é mãe, você tem uma missão na família. Até mesmo você que é filho. A Bíblia diz para os filhos: honra teu pai e tua mãe e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. E existe a missão familiar. De uma maneira geral, é um encorajar o outro. Ou seja, a família deve ser encorajada a adotar a missão de viver e propagar a esperança de Cristo. É a comunidade, a tua rua, o bairro, olhar para a sua família e ver você como referência. A missão familiar. A família cristã tem que ser uma referência onde ela está. Não de escândalo ou pedra de tropeço, mas referência de Cristo Jesus. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que a esperança da vida eterna é uma das verdades mais encorajadoras da fé cristã. Porque a esperança da vida eterna é um lembrete constante de que, apesar das tribulações do presente século, do mundo em que nós estamos, há uma promessa segura que aguarda os fiéis. E essa promessa, ela é assegurada, né, pelo próprio Deus. Por quê? Porque é impossível que Deus minta. Então ela é assegurada pela impossibilidade de Deus mentir. E essa impossibilidade de Deus mentir deve ser o alicerce sobre o qual as famílias cristãs constroem sua vida. Porque se é impossível que Deus não mente, Ele é só verdadeiro. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma mensagem para você, para a tua família, para viver em segurança, para ter uma vida em família alegre, abençoada e próspera. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe e abençoe a tua família. Abençoe teus parentes, teus amigos. Abençoe todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.